Olá. Olá para você aqui, representante Bixis. A gente vai bater um papo aqui sobre o software, tá? Vai entender um pouquinho do negócio, como funciona. É bem descontraído aí, tá bom? Então vamos lá. Quanto vale para a empresa do seu cliente a segurança dos dados dele, né? Qual a importância que uma empresa tem? Qual é o valor que ela dá para esses dados, né? Será que hoje essas informações, o serviço, no caso financeiro, no caso banco de dados dessa empresa, toda a lista de clientes, né? Toda a ficha de clientes dessa empresa, ela é importante? Qual que é a importância que ela tem para uma empresa hoje? Né? Hoje as pessoas trabalham na empresa, muitas vezes o dono do negócio ele está trabalhando ali, mas ele não dá muita atenção para isso, tá? Então você tem que fazer valer o quê? Será que vale? Quanto vale? Quanto vale para a sua empresa a segurança de seus dados, né? Será que é tão caro hoje você fazer a guarda dessas informações de forma segura? Vamos ver, né? Se realmente é caro. Não vale a pena, será, realizar o backup desses dados? Vamos lá, então. Então, o que é um software de backup, especificamente o software da Bixis, né? É um software de backup online, nuvem, tá? Cujo objetivo é proteger os dados armazenados nos servidores ou estações de trabalho dos clientes, tais como os documentos de texto, planilhas, imagens, vídeos, projetos, banco de dados, ERPs, sistemas de e-mail e virtualização, tá? O aplicativo ele realiza uma cópia automática de todas as informações importantes dos clientes, armazenando-os em um local de altíssima segurança conhecido como data center. Tá? A Bixis ela trabalha com a Ascent, então ela trabalha com os dados são enviados para o data center, tá? Existe redundância e essas informações elas são armazenadas lá de forma segura. Mais para frente a gente vai falar sobre a segurança também, tá bom? Vamos lá. Bom, os benefícios desse software, né? Facilidade. O aplicativo ele realiza backup automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana. O que significa isso? O software ele funciona como serviço. O que significa? Ele funciona ali em background, ele fica ali quietinho, por trás. Ele trabalha ali, constante com o data center, certo? E aí o que acontece? Ele, no horário que ele tiver que executar, ele vai executar, tendo conectividade no servidor do seu cliente. Ele estando ligado ao servidor, haverá automaticamente a execução do backup no horário definido ali e configurado por você. Segurança. Os dados são armazenados em data centers com avançados sistemas de controle de acesso e criptografia da informação. Todo e qualquer dado que é realizado, o backup, através do software da Bixis, o que acontece? Ele é criptografado na origem. Então, os dados, ele percorre a rede até o data center já criptografado. Então, não há como haver qualquer visão desses dados neste processo, tá? Então, a garantia, por isso eu digo, a garantia de segurança em data center, no caso, o envio desses dados para data center, garantia de segurança desses dados estando lá no data center é altíssima. Vamos lá, representante. Recuperação. Os dados podem ser restaurados a qualquer instante, com apenas um clique. O que significa isso? Você pode restaurar os dados a qualquer momento que você quiser, tá? E em qualquer lugar. Se o seu cliente, por exemplo, tiver uma empresa em São Paulo e ele estiver lá na Bahia trabalhando ou viajando e precisar ver alguma coisa na empresa dele, ele consegue ter acesso aos dados de lá, remotamente. Normalmente, ele consegue fazer isso. Então, é tranquilidade e comodidade para o cliente. Velocidade. Permite a realização de backup local dos dados antes do envio para a nuvem. Isso é o que nós chamamos de recurso backup local nuvem. O que significa isso? Pode ser realizado um backup local, no NAS ou no HD externo do cliente, e posteriormente, no mesmo job, ele começar a fazer o envio para a nuvem também, tá? Então, garantindo aí que haja uma cópia local, caso ele precise de algo imediato ali, ele tem acesso a essas informações também. Versatilidade. Compatível com a maioria dos sistemas operacionais, bancos de dados e aplicações de mercado.
O software ele é compatível mesmo, tá? Com Windows, com Linux, com os mais diversos bancos de dados aí. A gente vai ver mais adiante um pouco dessas tecnologias também. Auditoria. Armazenamento dos dados em local externo, a organização do cliente. A Bixizar tem um compromisso com o cliente, tá? Com o seu cliente, de realizar a auditoria desses dados. Tendo esses dados em data center, é possível que faça a verificação e análise e faça a amostragem de restauração desses dados, para validar a integridade desses dados, confiando sim nos relatórios executivo. Existem dois relatórios, né, o executivo e o técnico, mas também fazendo a checagem dessas informações, onde se tem uma janela ali, onde se tem um calendário para realizar esse tipo de trabalho. Mais benefícios aí, representante, são os relatórios que a gente acabou de falar, o relatório técnico e o relatório executivo. Envio diário de relatórios das atividades de backup para acompanhamento da qualidade de serviço. Então você pode configurar de forma diária, mensal, semanal. O relatório técnico é um relatório que ele é emitido após a execução do job de backup. Então, nesse relatório você vai conseguir ver, no caso, os status do backup. Backup realizado com sucesso, com aviso, com erros, né? E ali vai estar descrevendo todas as informações referentes ao backup. Quando o relatório técnico ele é emitido, lá estão todas as informações referentes ao que aconteceu, os arquivos que foram enviados, quantos gigas, qual é o tamanho dos arquivos que foram enviados, e tudo isso pode ser analisado ali naquele relatório. Se houve um erro, analisar qual o erro que ocorreu para que haja uma ação efetiva ali também, um aviso também. Suporte. Suporte técnico especializado para os profissionais de segurança da informação. No caso, nós temos uma equipe que trabalha com a parte de segurança e consegue trabalhar de forma técnica e muito efetiva, trazendo segurança para o seu dia a dia, analisando esses relatórios, e caso haja qualquer problema no cliente, eles entram em contato com o cliente, ele entra em contato com o cliente, pede para o cliente um acesso para verificar se o servidor está ligado, se está online, se está com conectividade, verifica com o cliente todos os quesitos do servidor para que haja um backup saudável. Backup bom é aquele backup realizado com sucesso, né? Falando das funcionalidades, os tipos de backup que existem. Existe o full, o incremental e o diferencial, tá? O software trabalha da seguinte forma: o full sempre vai ser o primeiro backup, tá? Os próximos backups, eles vão ser incrementais ou diferencial, vai depender do recurso que vai ser utilizado no software. Por default, ele já é incremental. Então, a configuração é mantida incremental, é bom deixar assim, porque ela trabalha bem assim, tá? Pela experiência que eu tenho aí com os recursos do software, ele funciona muito bem assim e conseguiu ter ótimos resultados, tá? Então, o que acontece com o incremental? Ele realiza o incremental, ele faz a diferença dos dados que não foram enviados. Por exemplo, se você tem um arquivo A, B e C, você realiza o backup full, esses arquivos são enviados para a nuvem, certo? O full, ele é realizado para a nuvem. O próximo backup, vamos dizer que existe um arquivo D lá. Nesse próximo job, ele vai enviar o A, B e o C? Não, ele não vai enviar. Existe uma indexação onde ele vai identificar que já existem esses arquivos e vai enviar apenas o arquivo D. A menos que haja alterações dentro do arquivo A, B ou C ou D, ele vai enviar apenas os blocos de alteração desses arquivos para que haja atualização lá no destino. Então ele sempre compara o destino com a origem e verifica se há alguma diferença entre destino e origem. Então o backup incremental é a diferença do último backup. Ele vai fazer o envio da diferença para o destino. O diferencial já é um recurso que é utilizado mais no banco de dados, né? No caso o SQL Server, mas ele pode ser utilizado também em arquivo, mas ele acaba não compensando muito, porque ele acaba ocupando muito espaço lá no espaço do data center que o cliente contrata, acaba não sendo muito vantajoso. O incremental ele atende muito bem. O agendamento. O agendamento ele pode ser diário, semanal, mensal, anual. O agendamento, de forma geral, o default, ele é configurado diariamente. Então, com exceções aí, muitos tiram domingo, por ser um dia que não há produção,
e deixam, por exemplo, de segunda a sábado para executar o backup agendado num horário ocioso, geralmente para não ocupar, para não afetar desempenho de produção, pessoas trabalhando com planilhas e sistemas, banco de dados. Então é realizado geralmente o agendamento na parte da noite, a partir das 7 horas da noite em diante, né, pela madrugada. Backup e restore local permite a realização de backup local para evitar lentidão de transferência da internet. O que acontece? Alguns clientes eles têm problema com a internet, eles não têm um link muito bom e a empresa utiliza daquele link, e mesmo no momento de mais ociosidade, ele não acaba não sendo ainda tão bom. Então, é realizado backup local. É bom, resolve de alguma forma, mas no caso de um ataque cibernético não vai resolver muito. Se houver um ataque de ransomware, tanto os dados, no caso do cliente, né, as planilhas, os documentos serão atacados, como os arquivos de backup criptografados no próprio ambiente do cliente. A segurança sempre vai estar em realizar o backup para fora do ambiente do cliente. Essa é a intenção. Mas há a possibilidade de realizar o backup local, sim, com o recurso da ferramenta. Velocidade de backup e restauração. Backbone com capacidade de gigabit, de banda larga de internet, permitindo altas taxas de transferência de dados. Quando você fala que tem um data center no Brasil, e às vezes, né, na cidade, isso melhore muito, né? Melhore muito a qualidade do serviço, tá? Então a velocidade de latência, a velocidade que o cliente vai ter, a latência vai ser muito menor, ele vai conseguir restaurar de forma muito mais rápida esses dados. Criptografia, a criptografia é padrão militar 256 AES, a criptografia que até hoje não foi quebrada, não há nenhuma evidência de que alguém conseguiu quebrar essa criptografia, e ela é feita na origem e os dados são enviados criptografados para o destino. Então a segurança está aí. Envio de HD externo. Quando o volume de dados é muito grande, é preciso muitas vezes realizar uma carga, o que nós chamamos de carga de dados. A Bixis, ela pode enviar um HD para você, para o cliente, para ele realizar essa carga de dados, orientar ele em fazer essa cópia local para carregar esses dados, e para que nós venhamos a pegar esses dados e enviar para o data center. Dessa forma, você tem uma agilidade, você tem uma forma muito mais ágil de trabalhar, tá? Então, fica muito mais fácil trabalhar assim. Você envia o HD para o data center com os dados da cópia local, e lá eles carregam no data center, carregamos no data center esses dados, e a partir dali, aquele vai ser o backup full, os demais serão incrementais. O incremental, geralmente, ele é muito menor o volume de dados, então fica mais fácil de receber nos próximos jobs, os backups a serem realizados. Retenção e versionamento de dados. Restaure os dados de uma data específica. Imagina aí, uma semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a segunda da semana que vem. Aí você tem um cliente, onde o seu cliente tem um gestor, um coordenador, pessoas que cuidam dessa equipe. E vamos imaginar que essa é uma equipe financeira e trabalham com planilhas lá financeiras. E na segunda-feira da próxima semana, né, vamos contar de segunda a segunda, ele quer uma versão da planilha da quarta-feira, tá? O backup foi realizado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, certo? É possível realizar a restauração da quarta-feira? Sim, é possível. Por quê? Você deve imaginar como se fossem caixinhas, tá? Cada job executado é enviado a diferença do último backup, né? Então, você consegue ter o status do que foi atualizado até aquele momento, ou seja, se lá na quarta-feira, até a coluna D de dado, foi preenchido os dados daquela planilha, então você vai ter aquele status. Se lá na segunda-feira tiver a Z, se foi preenchido até a coluna Z, então você tem o status até a Z. Então você tem todas as alterações no ponto em que você desejar, no momento em que quiser. E essa é uma vantagem muito boa. Recurso de FTP, eu diria que é um protocolo, tá? O FTP, gente, é um protocolo, ele não é um produto, tá? Mas a plataforma, ela garante a utilização do protocolo FTP através do próprio portal de gestão.
Então, nós temos lá no portal de gestão o recurso onde você pode enviar os seus dados por FTP para o data center. O FTP, pessoal, é como se fosse um HD externo, tá? Um HD, onde você coloca quantos GB você desejar. Então, ele não tem versionamento, ele não tem retenção. O que você desejar colocar nele, você vai colocar. Os dados vão estar lá, tá? O que você arrastar para lá vai ser enviado. A diferença não é uma ferramenta de backup, tá? Ele é apenas um recurso de armazenamento. Então, se o cliente for lá e apagar o arquivo que estiver dentro do FTP, ele não vai existir mais, tá bom, gente? É como se tiver apagar um arquivo dentro de um pendrive, dentro de um HD. Então, o recurso de FTP é um armazenamento de dados, um recurso de armazenamento. Você pode optar por utilizar sua própria ferramenta de backup, como o Cobian, e enviar os seus dados para o storage no data center, através do protocolo FTP. O Cobian ele tem alguns recursos ali, você pode utilizar dos recursos do Cobian. Não damos suporte para o Cobian, tá? Só estamos dando uma dica aí de um tipo de ferramenta que pode ser enviado por FTP, pode ser utilizado para o recurso de FTP. A proposta aqui do FTP é apenas o armazenamento dessas informações. Então, você deve utilizar como um recurso. Se você já utiliza o Cobian, pode utilizar normalmente. Ou qualquer outra ferramenta aí terceira. Free, tem várias aí, né? Então, pode utilizar normalmente. Backup de sistema Microsoft. Realiza backup de sistemas operacionais Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows 8, Windows 10 e todas as plataformas Microsoft Windows Server. É possível realizar o backup de todas essas versões referentes ao Windows, tá, gente? Então, todos os recursos referentes da Microsoft, a gente consegue realizar o backup. Backup de sistemas Unix e Linux. Realiza backup de sistemas operacionais Unix e Linux com opções de execução através de linha de comando. É possível realizar backup normalmente em servidores nativos, no caso Linux, normalmente. Consegue fazer a configuração, a instalação do software no Linux e realizar o backup, assim como realizando na Microsoft, tranquilamente. Backup do Outlook PST. No caso, você tem lá o seu e-mail. Se você perdeu a sua máquina, no caso, queimou o HD do seu cliente, ou queimou o HD, ou roubaram um notebook, e você tem os seus PSTs na máquina, você consegue restaurar o PST e ter todos os seus e-mails de volta, tá? Então isso é muito bom. Permite que você realize backup dos arquivos .pst da Microsoft Outlook e de forma incremental. No caso, sempre que é realizado o backup do PST, é enviado apenas as alterações que foram realizadas nesse arquivo também. Da mesma forma, ele vale a regra também, assim como o file server, tá? Arquivo de servidor. Oracle. Realiza backup de banco de dados Oracle sem a necessidade de parar o banco de dados durante a execução dos procedimentos de backup, garantindo total disponibilidade ao ambiente. Gente, isso aqui é um dos bancos de dados mais utilizados em indústrias e em grandes corporações, tá? Empresas com sistema de gestão empresarial SAP, eles utilizam muito o banco de dados Oracle, tá? Ele de alta performance. O software de backup, Rembixis, ela tem o recurso de plugin, no caso nativo, Oracle para a execução do backup. Funciona quente, ou seja, toda a equipe pode trabalhar naturalmente, sem problema nenhum, com o banco de dados e o sistema de gestão, que não vai comprometer o backup, tá? E não compromete também a produção do cliente, tá? A menos que seja um ambiente, um servidor de baixa performance, aí vai ser necessário realizar o backup em um horário mais ocioso. Do contrário, não há necessidade. Banco de dados MySQL. Outro banco de dados funciona quente, porque o software tem plugin nativo nele. Ele realiza o backup do banco de dados MySQL de forma simples e segura, evitando paradas e garantindo total disponibilidade do sistema. E isso é real. Da mesma forma como o Oracle, não é preciso parar a produção, não compromete realmente o banco de dados. Firebird. Realiza backup de bancos de dados Firebird SQL através de scripts para a extração de dump e backup incremental.
O que acontece? A ferramenta ela não tem plugin nativo para Firebird. Porém, existe recurso de pré-comando para execução do script, onde este dump, no caso, que nós chamamos de dump, que é o recurso de backup do próprio banco de dados, o dump ele é enviado para o destino, para a nuvem, tá? Lá no data center. Então, o que nós estamos falando aqui? O nosso software ele é capaz de interagir com a ferramenta de backup do banco de dados Firebird, fazendo a extração dos dados do Firebird e utilizando o que é chamado de dump, tá, do banco de dados, enviando este dump para o data center. O processo inverso é restaurar esse dump e realizar o processo de recuperação dos dados dentro do próprio Firebird. Esse é um processo técnico, tá? Qualquer DBA aí conhece esse processo. É um processo seguro e isso é validado, tá? Estando em data center é possível realizar a validação sempre e a verificação desses dados, tá? A integridade desses dados. Vale também para o banco de dados Postgre. O Postgre também é válido também. Ele não tem plugin, porém é possível realizar backup através dos scripts, onde o recurso de pré-comando executa o script de extração do dump e este dump é enviado para o data center e é trabalhado de forma incremental também. Microsoft SQL Server. Realiza backup de banco de dados Microsoft SQL Server sem a necessidade de parar o banco. Funciona da mesma forma que para o MySQL e para o Oracle. Por quê? Porque o software de backup tem o plugin de nativo nele e é possível realizar backup através do banco de dados da própria Microsoft. Não interfere, não impacta no desempenho e é realizado com segurança aí. Tá? Não compromete mesmo. Então, as únicas exceções que temos, onde não há plugin, Firebird, Postgre e os demais bancos de dados que existirem aí, no caso DB2, mas é possível configurar a partir de scripts pré-definidos aí no próprio software e é possível garantir através desses scripts a extração do banco de dados. É apenas nos informar a tecnologia e vamos atrás e com o cliente nós trabalhamos juntos para configurar o recurso aí para o cliente. Não, tudo é possível. É possível realizar backup de praticamente todas as tecnologias, tá? Hoje é dificilmente, porque a tecnologia muitas vezes ela vem nova para o mercado, mas ela já tem que trazer o recurso já com ela, de recuperação, certo? Certificações do data center, no qual nós temos com a Ascent lá, que é o Tier 3, pela Uptime Institute, a ISO 2001, a ISO 2000, e essas são as certificações que nós temos aqui, né? Então, o data center é de alta disponibilidade, alta segurança, ele seja guardado com segurança. Existem plugins para máquinas virtuais. Esse plugin aqui, representante, é um diferencial. No caso, os plugins para máquinas virtuais, apenas os plugins para máquinas virtuais. Neste caso aqui, eles são cobrados, tá? Existe um custo, isso deve ser visto comigo ao realizar a venda. Então, quando o cliente mencionar máquinas virtuais, VMware, Hyper-V, é possível realizar o backup dessas VMs, tá? Porém, existe um custo extra aí, além do giga aí que vai ser contratado para enviar essas imagens, tá? Então, é preciso conferir e me consultar aí para saber como funciona. Bom, é isso, o treinamento é esse, bem bacana. O que acontece? O portal de gestão ele vai ajudar de forma bem completa referente ao backup. O que acontece? É possível fazer o backup de praticamente todas as tecnologias disponíveis no mercado hoje, tá? O que não tiver disponível pelo software, pelo portal de gestão e de serviços, é possível pedir a implementação, é possível pensarmos em um desenvolvimento para esse recurso, tá? Para essa nova tecnologia. Então, não devemos deixar o cliente sem ser atendido. O cliente deve ser atendido. É preciso que venha sempre do cliente aquilo que ele precisa, para que possamos trabalhar nessas tecnologias e dizer a ele o quanto tempo podemos desenvolver isso, em quanto tempo vamos conseguir integrar para ele,
o sistema e a tecnologia, certo? Então, é possível realizar sim. Se tiver qualquer dúvida referente ao treinamento, os pontos em que tiver dúvida referente a esse treinamento, por favor, me consulte e que eu estarei disponível para atendê-lo aí. Muito obrigado.